Muito bem, boa tarde a todos. Agradecer a presença do professor José Ataíde, que hoje é a estrela principal do nosso webinário do Print, do 32º webinar que nós realizamos praticamente todas as quartas-feiras. Tivemos uma parada aí de umas 3 semanas, né, mas já estamos retomando, né, com os nossos professores, nossos alunos, nossos pesquisadores que, com financiamento da CAPES pelo Print ou com outro tipo de financiamento, tiveram experiência no exterior, né? Tiveram a oportunidade de estudar e de contribuir cientificamente em outra instituição. Então, esse webinar é uma oportunidade da gente capilarizar, da gente prestar contas e de dar publicidade científica àquilo que fazemos na nossa instituição, né, para que outros pesquisadores de outras instituições vejam e comecem, inclusive, a termos mais colaboração, para que os alunos que estão ingressando no mestrado, que estão ingressando no doutorado, que se interessam por temas específicos, vejam que é possível, que é bom passar uma parte da sua formação no exterior. E que essa passagem não deve ser aleatória. Ela tem que estar muito bem fundamentada nos temas estratégicos que a universidade definiu lá em 2017 ainda, em projetos que os programas de pós-graduação mantenham em cooperação com algumas universidades, com alguns países. Não é sair atirando para todos os lados, né? A gente precisa ter um foco muito grande que permita a consolidação a cada dia do nosso sistema de pós-graduação. Isso é válido para o programa Nota 7, que é o programa de pós-graduação em ecologia, que o professor José Ataíde, conhecido como Coca, né, participa hoje, que já foi um programa que tinha recentemente, era bioecologia, que tinha uma área aquática, tinha uma área terrestre. Depois a gente mandou uma proposta de doutorado, passou a ser ecologia e veio amadurecendo, veio crescendo ao longo de um pequeno intervalo de tempo. E quando a gente olha a UFRN, a gente enxerga que os dois primeiros programas a chegarem à nota 7 fizeram isso muito rapidamente, né? O Engenharia de Materiais, na terceira avaliação virou 6, e depois a ecologia, quando a gente começou encaminhou a proposta de doutorado e foi aprovado, rapidamente chegou a nota 6 e agora a nota 7. Então temos uma responsabilidade de manter isso, mas a internacionalização, a realização de projetos de excelência, de formação de recursos humanos de excelência, ela existe também nos programas nota 4. A ecologia não começou a formar bem porque é 7. Já formava lá quando foi criado o curso de doutorado e era nota 4. Né? A excelência da pesquisa precisa estar em cada aluno, em cada professor, independente da nota. A nota é uma consequência disso, né? E hoje a gente precisa não apenas só fazer, mas dar a publicidade e mostrar claramente o impacto, né? Então, o professor José Ataíde ficou um ano praticamente no exterior, no seu pós-doutorado. Sei que sentiu muitas saudades, não apenas da UFRN, mas dos quilômetros diários que ele nada na praia de Ponta Negra, de todas as madrugadas, mas aproveitou lá e fortaleceu os seus laços, né? Dentro de um projeto muito bem coordenado. Eu estou vendo aqui que tem a professora Renata, a professora Juliana, que também já foi coordenadora do programa de pós-graduação em ecologia e hoje é a coordenadora adjunta de área na CAPES, né, dando também a sua valiosa ao, não só ao FRN, mas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, de maneira bem informal, passo para a Coca, fique à vontade, faça a sua apresentação e depois a gente volta para discutir, para conversar um pouquinho sobre os resultados e abre aí para quem esteja aqui presente
né, faça os questionamentos que julgar necessário, seja especificamente no seu tema de pesquisa, seja de uma maneira geral sobre o programa de pós-graduação, sobre a experiência, sobre a universidade que você esteve lá. A palavra é sua, Coca. Maravilha, Rubens. Primeiro, muito obrigado aí por essa oportunidade, nessa chance de compartilhar com os colegas, os alunos, um pouquinho da experiência que eu tive na Austrália. Na verdade, não foi um ano, eu fiquei 6 meses, né? Mas foi muito válida, foi muito boa e eu acho que é muito interessante essa iniciativa. Até parabenizo aí a Pró-Reitoria por essa iniciativa de pedir que os docentes falem, né, compartilhem essas experiências, né? Porque senão fica, né, assim, a gente não dá publicidade, como você mesmo disse, né, e às vezes é uma oportunidade de incentivar e estimular outros colegas, outros alunos que às vezes, né, ficam um pouco temerosos de passar por essa experiência, de ir para fora, né, não tem nenhum bicho de sete cabeças, né, é um desafio, claro, mas é muito importante para nossa formação, nosso crescimento pessoal e profissional. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides que eu montei entre ontem e hoje. A gente está no final de semestre, né? Está naquela correria de final de semestre. Ontem eu comecei a preparar alguns slides, terminei hoje pela manhã. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. A internet está meio lenta. Como é que eu consigo? Aí não tem 3 pontinhos, Coca, logo de Sim. lado do telefone. Não, de lá tem a mãozinha e tem lá apresentar agora. Quando você clicar lá, ele. Aí tu Então, compartilha a tela inteira, né? ele está me pedindo a guia do Chrome, não, janela aqui, janela. Isso, Pronto, isso. aqui. Eita, não. Vocês estão vendo aqui os slides, não? Entrou. Não está no Tá. modo. Entrou um peixinho aqui, pronto. Não está no modo de apresentação, viu? Vou botar agora. Pronto. Estão vendo? Está no modo de Sim, apresentação sim, agora? sim. Não, sem Pronto. modo de apresentação. Ué, eu ampliei aqui o modo de apresentação. Eu acho que você tem que compartilhar a tela inteira e ir lá abrir como apresentação, senão ele não vai. Pô, parece que foi um século que a gente passou por isso, hein? A gente deu tanta aula Vai, online na pandemia e a depois gente já dos esqueceu de tudo. anos, né? Um mês parece um ano. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, vou descompartilhar. Para a apresentação. Peço Aí desculpas aí pela... você abre o PowerPoint já lá e deixa no modo de apresentação. Aí quando você for botar compartilhar a tela inteira, você clica na janela que está Tela aberta lá. cheia, né? Tela cheia, é Isso, melhor. Tá, isso, ok. isso. Então, vocês estão vendo a minha tela. Aí estão vendo a minha tela. Vou agora clicar no PowerPoint. Sim. E Pronto, beleza. pronto? Ok. Bom, Então, pessoal, esse foi o título que eu dei para essa palestra, né? Porque eu vou falar um pouco de uma iniciativa, né, que surgiu há uns anos atrás, da qual eu faço parte, que é chamada Aliança Tropical de Pesquisas da Água, que é uma rede de colaboração entre pesquisadoras do Brasil e da Austrália, com foco nas pesquisas ecológicas em sistemas aquáticos continentais, né? Que é o objeto de estudo da limnologia. Bom, a estrutura do webinário vai ser mais ou menos essa, né? Vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória, para quem não me conhece, poder conhecer um pouco, né, da minha história e saber entender como eu cheguei, por que eu cheguei a ir até a Austrália fazer esse estágio sabático lá. Bom, e aí vou falar um pouco da minha experiência, né, na Austrália, minha experiência acadêmica, falar um pouco da Aliança Tropical de Pesquisa da Água e algumas curiosidades sobre a Austrália, né, para que vocês aprendam um pouco mais sobre o país. Todo mundo sempre me pergunta, Rubens, e aí eu peço licença para explicar um pouco a origem do meu apelido, né, porque é uma curiosidade generalizada. Por que meu apelido é Coca? Na verdade, esse apelido vem desde a minha infância. Eu era muito pequeno, 2, 3 anos de idade, e os amigos do meu pai me chamavam de Cocoroca,
né? E eu não sabia pronunciar Cocoroca, mas eu amava esse nome, eu me identificava com esse apelido e eu falava que o meu nome era Coca. Eu dizia que meu nome não era José Luiz, que inclusive era o nome do meu pai. Eu não me identificava com o meu nome, mas me identificava com o meu apelido. Então eu adotei esse nome para mim com 2, 3 anos de idade. Cocoroca, em Tupi-Guarani, significa alguém que reclama continuamente, né? Porque a palavra coroca, velha coroca, a gente, né, já ouviu essa palavra antes, é de reclamar, né? E a sílaba repetida é um ato contínuo. E por que que os índios chamavam esse peixinho, Acho que né, é um que é apelido bastante... injusto. Você nunca ouvi reclamar de nada, viu? Não, não. Não, talvez eu fosse, né, assim, ficasse perturbando meu pai e os amigos dele quando eu era criancinha, não sei. Mas esse apelido, então, vem. Por que que o peixe chama, né? Assim? Porque quando a gente pesca o peixe, né? Ele fica fazendo um barulho, como se estivesse roncando ou reclamando, né? Né, e realmente, acho que talvez eu não gostasse muito de ver é, os peixes, né, morrendo, agonizando, assim, uma morte por asfixia. Não é uma coisa muito legal de se ver. Eu ficava reclamando com eles, né? Que aquilo era injusto, alguma coisa assim. Bom, então, desde então eu me chamo, eu me auto-denominei Coca, e é assim que a minha família me chama, meus amigos, né, meus colegas, no Brasil, no exterior, meus alunos, mas fiquem à vontade para chamar pelo meu nome ou pelo meu apelido. Bom, vou fazer um breve histórico da minha trajetória, né? Eu entrei na faculdade em 1990, no curso de Ciências Biológicas na UFRJ, eu sou natural do Rio de Janeiro. Em 93 eu acabei minha graduação, e no ano seguinte, 94, entrei no mestrado em ecologia na própria UFRJ, né? E concluí em 96 esse mestrado, já pensando em fazer um doutorado no exterior. E surgiu uma oportunidade, né, de eu fazer um doutorado na Suécia, né, que era um país que eu tinha muito interesse de ter essa experiência de morar e trabalhar. Em 97, então, eu iniciei meu doutorado e terminei em 2000 na Universidade de Lund, também um doutorado na área de ecologia. E aí, já depois de passar tanto frio na Suécia, né, Rubens? Poxa, quando eu estava pensando em planejar meu retorno para o Brasil, eu e minha esposa, a gente queria muito, a gente sonhava com a possibilidade de morar no Nordeste do Brasil, um clima fantástico, maravilhoso. E aí a gente começou a procurar instituições e vimos que em Natal, né, já tinha alguma coisa assim já iniciada na área de ecologia, tinha um curso recém-criado de mestrado em ecologia aquática, né, eu chamava bioecologia aquática, e isso nos atraiu, na verdade, né, para tentar vir com uma bolsa de pós-doutorado no DOL, né, que era o departamento que abrigava esse curso na época, e fiquei aqui como bolsista DCR do CNPq por um ano. Mas era um período, uma época muito difícil, não aparecia concursos, né? E aí a minha esposa acabou depois entrando num concurso aqui na UFRN em 2002, no ano seguinte, e eu precisei prestar para o concurso que aparecia, foi lá na UFMG que apareceu um concurso de ecologia, gestão e manejo de recursos naturais. Eu fui lá, prestei, passei e, bom, fiquei feliz, mas isso gerou um problema, né? Minha esposa aqui, eu lá, e eu assumi a vaga, mas com a total consciência de que não seria possível nós ficarmos nessa situação por muito tempo, né? E aí eu tentei ver quais seriam as possibilidades de eu retornar para o FRN através de uma redistribuição, e também Renata estava estudando as possibilidades dela ser redistribuída para lá. E, para nossa sorte, né, nós ficamos sabendo que estava iniciando um curso de graduação em ecologia que já tinha sido aprovado nas instâncias superiores da UFRN. Eu fui então conversar com o proponente do curso, quem ia coordenar o curso, e falei do meu interesse de vir para o UFRN, né? E que eu queria tentar uma redistribuição da UFMG para cá. E ele, claro, né, prontamente achou a ideia ótima, né? E eu perguntei para ele quantos professores tinham para o curso, para atuar no curso. Ele falou: nenhum. Eu e você se conseguir vir. E aí eu falei: pô, esse cara é doido, e mais doido do que ele sou eu né, de topar um desafio desse. E aí a gente, né? Eu fiquei apaixonado pela ideia do curso de graduação em ecologia, e aí consegui a minha redistribuição para a UFRN para atuar nesse curso, né? E também no curso de mestrado que já existia, mas era um mestrado muito focado na área aquática, né? Lá no DOL.
E aí pronto, eu acho que é importante dizer que eu considero que foi graças à criação do curso de graduação em ecologia que a gente conseguiu efetivamente alavancar a pós-graduação em ecologia na UFRN, porque a partir da demanda da graduação, houveram necessidade de contratação de muitos docentes na área, e a gente conseguiu construir um grupo bem diversificado de professores, professores muito competentes nas suas respectivas áreas, e aí hoje sim, aí em 2008, 2009, a gente conseguiu mandar uma proposta para o doutorado, reformulando completamente a estrutura do curso para tornar um pouco mais abrangente as linhas de pesquisa. Em 2009, esse programa foi, então, esse novo curso de mestrado em ecologia e também a proposta de doutorado foi aceito, e de lá, como você relatou, né, 2008, acho que se não me engano, a gente conseguiu a aprovação com o conceito 4, e a gente ficava só patinando no conceito 3, no curso de bioecologia aquática, eu não conseguia sair do 3 por causa de uma questões estruturais mesmo. Eu penso assim, do curso, que não permitia que a gente crescesse, ampliasse para outras áreas de pesquisa, né? E juntasse mais professores de outros departamentos, né? Então, foi através dessa mudança estratégica que a gente conseguiu crescer o curso de pós-graduação em ecologia, e aí foi de 4, 5, 6, hoje somos 7 realmente a cada avaliação. Quando eu era coordenador de curso, a gente conseguiu o conceito 5, aí numa coordenação seguinte o conceito 6, agora 7. Bom, então, essa é um pouco da minha história aqui na UFRN. Eu ingressei como professor do quadro da UFRN em 2003, embora eu já tivesse tido uma experiência aqui anterior. Então, são 20 anos, né, de casa e uma instituição que eu amo de paixão. Eu sou fã da UFRN por diversas razões e sou muito feliz de fazer parte do quadro docente dessa instituição. Em 2007, eu tive uma oportunidade de sair através de um projeto de colaboração com a Holanda, com a Universidade de Wageningen, né, e eu passei 6 meses com a família lá, e trabalhando num departamento de ecologia aquática e gestão da qualidade da água. Foi uma experiência muito rica também. E 2020, né, meses antes um mês antes, eu acho que de estourar a pandemia, né, eu fiz minha progressão para professor titular. E em 2020, Rubens, eu tinha mandado o pedido, né, para ir através do CapSprint, para ir para a Austrália, mas aí, como estourou a pandemia, essa minha ida precisou ser postergada, né? Aí eu tentei em 2021, não consegui por causa da, das fronteiras que estavam fechadas. 2022 tentei ir também, não consegui. Não, 2021 não consegui. Aí 2022, né? A gente teve a notícia de que a Austrália abre a fronteira, por volta de março, acho que ela abriu a fronteira, aí sim eu dei então início ao pedido de visto e tal, consegui sair em junho de 2022 e retornei em novembro de 2022, porque o projeto ia encerrar, né, no final do ano. E eu também, aí depois, tantas coisas mudaram nesse meio tempo, que eu não ia conseguir mais, como foi o plano original, sair com a minha família para passar um ano, então eu precisei ir sozinho, e aí esses 6 meses foi o que foi possível, né? Bom, então, a minha área de pesquisa, né, na verdade, é a chamada limnologia, que na verdade trata da ecologia dos sistemas aquáticos, dos ecossistemas aquáticos continentais. É uma ciência irmã da oceanografia que trabalha não com os ambientes marinhos, mas com os ambientes aquáticos dentro dos continentes, né, sejam eles lagos, lagoas, rios, riachos, reservatórios, açudes, estuários, etc. E aborda tanto aspectos físicos, químicos, biológicos, sociais, econômicos, relacionados aos corpos de água. Uma das primeiras linhas de pesquisa, e talvez a mais longeva, né, a que eu trabalho desde o meu doutorado, é a estrutura dinâmica trófica. Como estrutura, a gente entende a composição de espécies no ecossistema e como essas espécies estão relacionadas entre si através de interações alimentares, né? A estrutura trófica diz respeito a isso. E a dinâmica trófica é como essa estrutura varia, né, no tempo e no espaço. Então, esse tem sido o objeto de pesquisa principal, né, meu, e claro, essa aqui é uma ilustração bem simplificada de uma rede trófica, de uma teia alimentar,
Na verdade, as teias alimentares são bem mais complexas do que mostra esse desenho. Mas então eu procuro investigar os impactos da pesca, das invasões biológicas, né, de espécies exóticas invasoras, os impactos da poluição, da própria captação de água, da redução do nível de água nos ambientes aquáticos, impactos dos barramentos, dos desmatamentos, né, da bacia hidrográfica, do aquecimento global, dos extremos climáticos, né, de seca e enchentes, né. Outra linha de pesquisa que a gente tem bem forte aqui na UFRN é relacionada ao problema, é um tipo particular de poluição, que é o problema da eutrofização, um problema muito comum no mundo inteiro, no Brasil também, e no Nordeste, especialmente no Nordeste semiárido, é o principal problema ambiental é, relativo à perda da qualidade da água dos açudes, né? E esse problema ele é decorrente do seguinte, da entrada excessiva de nutrientes vindos da bacia de drenagem, né? Que ao cair no corpo d'água possibilitam o crescimento exagerado de algas e de cianobactérias, que são bactérias que são capazes de fazer fotossíntese. E quando essa matéria orgânica produzida por esses micro-organismos, né, se acumula no sistema e eles acabam morrendo, essa matéria orgânica vai se sedimentando aqui no fundo dos açudes, dos lagos, e os micro-organismos que vão decompor essa matéria orgânica consomem o oxigênio da água, acabam, né, reduzindo muito os níveis de oxigênio na água, podendo ocasionar a mortalidade maciça de peixes e de outros organismos aquáticos. Além disso, quando o nível de oxigênio é bastante reduzido, né, é, as condições de oxirredução do sedimento mudam e a gente pode ter, então, a formação de gases tóxicos, né, e também da liberação de mais nutrientes para a coluna d'água. E essas algas, assim, e as cianobactérias, muitas delas produzem toxinas que são prejudiciais para a saúde humana e animal. Isso é só um exemplo para vocês, uma foto do principal reservatório do estado do Rio Grande do Norte, Armando Ribeiro Gonçalves, né? Isso é uma situação recorrente dele e de vários outros açudes, né? A água que está armazenada nesses reservatórios tem esse aspecto esverdeado devido ao excesso de algas, né, e cianobactérias em suspensão nessas águas. E aí, o outro tema de pesquisa que eu tenho também me dedicado mais recentemente, junto com outros colegas, é investigar o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas aquáticos, né? A gente sabe, a gente já tem uma longa história, uma tradição, né, de construção de infraestrutura hídrica para poder se adaptar, né, a esses eventos extremos do clima, né? Mas com as mudanças climáticas, esses eventos extremos tendem a ficar cada vez mais frequentes, e isso é um tema muito importante de pesquisa para quem trabalha na área de recursos hídricos e de ecologia em geral, né? Então, a gente tem dedicado atenção a isso e tentar definir qual é a carga máxima de nutrientes que esses sistemas podem receber para que não haja o comprometimento da qualidade da água para os diversos usos que a gente faz dela, né? Esses ambientes eles são muito vulneráveis à poluição, porque na maior parte do tempo, né, a água quando chega nas chuvas, quando tem chuva suficiente para ter vazão dos rios e encher os açudes, ela traz vários nutrientes, poluentes da bacia hidrográfica. E essa água, ela é em grande parte perdida por evaporação devido às condições climáticas aqui, né, alta radiação, né, temperaturas elevadas, além da captação de água para os diversos usos. Então, há uma tendência à concentração de nutrientes, de poluentes na água, por uma questão hidrológica, né? Além do que, e claro, a carga também é bastante excessiva. Então, são ambientes muito vulneráveis ao problema da poluição, né? Eles são muito sensíveis, muito suscetíveis ao problema da poluição, seja por nutrientes ou outros contaminantes. Bom, e aí a principal fonte de poluição é uma carga difusa, que a gente não sabe direito de onde vem, né? Porque a drenagem da bacia hidrográfica, quando vem as chuvas, a chuva vai lavando, digamos assim, a bacia hidrográfica, ela vai trazendo sedimentos, nutrientes, poluentes que estavam ali armazenados no solo, né? E aí, então, por isso, dependendo do uso e ocupação do solo, você vai ter um maior ou menor impacto, né, dessa drenagem nos copos de água. Mas também há fontes pontuais, como lançamentos de esgotos e produção de peixes em tanques-redes, que a gente consegue já mais facilmente monitorar, quantificar e controlar, né? Então, e por fim, também uma linha de pesquisa importante
né, do nosso grupo é a segurança hídrica, né? A definição de segurança hídrica é disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente para atender às necessidades humanas, né? Mas não só as necessidades básicas, também as práticas, as atividades econômicas e a própria conservação dos ecossistemas aquáticos, né? Sempre acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado aos extremos climáticos, né? E aos extremos de secas e cheias. Então tem uma dimensão social, econômica, ecossistêmica e também a questão da resiliência. Então, isso é só para dar um geralzão do que eu venho fazendo, né? A produção científica até o momento é de 62 publicações. A gente fica, ninguém segue a carreira científica para ser rico ou famoso, né? Né? A gente escolhe porque a gente ama a ciência, a gente é movido por uma curiosidade, uma vontade de resolver problemas. Mas a gente fica feliz, obviamente, quando outras pessoas acham que o nosso trabalho é útil, né? Que de alguma forma a gente acaba percebendo que o que a gente faz é usado por outras pessoas a ponto de ser citado, né, em outros trabalhos. Então isso é uma coisa que é gratificante, né? A gente motiva a gente a continuar trabalhando e produzindo, né? Aí dependendo da base de dados aí que a gente usa, são mais ou menos publicações, mais ou menos citações. Enfim, por que a Austrália? Aí chegamos já na minha experiência na Austrália, né? A Austrália, a gente sabe, na verdade, muito pouco sobre ela, né? Fica do outro lado do mundo e a gente não tem tanta informação sobre a Austrália. Eu passei a conhecer mais a Austrália lendo artigos científicos de australianos, né? E que me atraíam muito pela temática e problemática que eles trabalhavam. A Austrália ela é um país de dimensões continentais, né? Depois do Brasil, o Brasil é o quinto maior país do mundo, a Austrália é o sexto, então é quase do tamanho do Brasil, né? E ela é dividida em 6 estados e 2 territórios, né? O território é o território do norte aqui e o território da capital do país, que é Canberra, né? Tipo do Distrito Federal. Muita gente acha que Sydney é a capital da Austrália por ser a cidade mais populosa, mais famosa, assim como muita gente acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, mas não é, né? Então a gente tem aqui a divisão política, né, da Austrália. E o estado onde eu morei é esse estado aqui de Queensland. Para vocês terem uma ideia, o estado de Queensland é maior do que a região nordeste do Brasil, né? Então é um estado muito grande e é o segundo maior estado da Austrália, depois da Austrália Oeste. E é nesse estado que fica a Grande Barreira dos Corais, né? Uma estrutura imensa de 2.000 quilômetros de extensão, construída por organismos invertebrados, né? Os corais. Então, é um grande recife de coral que abriga uma vastíssima biodiversidade marinha e é objeto de muitos estudos por biólogos marinhos e oceanógrafos de todo o mundo. Nesse estado de Queensland, né? Onde eu vivi na cidade de Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália depois de Sydney e depois de Melbourne, é a capital do estado de Queensland, né? E vizinha a ela é a cidade de Gold Coast. Bom, esse é um diagrama, né, um mapa político, mas o que é interessante notar é que, dada a vasta extensão territorial da Austrália, a Austrália tem uma diversidade de climas e uma diversidade de biomas muito grande, né? E grande parte da Austrália é ocupada por um vasto deserto, né, no interior da Austrália, também extensas regiões semiáridas, que variam desde de florestas, né, tropicais, savanas, né, aqui mais no norte da Austrália, até florestas subtropicais e até florestas temperadas. Então, o gradiente latitudinal da Austrália, da ponta norte à ponta sul, vai mais ou menos, né, da, daqui da Salvador, na Bahia, até, né, alguma região ao sul da Argentina, né? Agora não me recordo qual. Então é uma vasta extensão aqui de terra, né? Um litoral, um gradiente latitudinal muito grande, o que faz com que tenha vários tipos de clima, né? Bom, esse é um mapa das zonas secas no mundo, né? Aqui está o nosso Nordeste semiárido, né? Que todo mundo sabe que é uma região, boa parte do Nordeste, né? Compreende o território onde está inserido o semiárido, né? Mas isso não é uma particularidade nossa. Outras regiões do mundo também têm áreas secas. E a Austrália, vocês podem ver que né, quase que a Austrália inteira, ela está dentro dessa categoria de drylands, né? De terras secas, que por sua vez se subdividem entre
áreas hiperáridas, assim, muito, muito secas. Aqui está o deserto do Saara, alguns outros desertos aqui, o deserto do Atacama, né? As áreas áridas, né, que aí são desertos também, mas não são hiperáridos como o deserto do Saara, e aí que boa parte da Austrália é um deserto, né? As áreas semiáridas aqui em marrom mais claro, né? Aqui na Austrália tem uma vasta região semiárida, assim como no Nordeste brasileiro, e as áreas subúmidas, né? Então vejam, a principal razão pela qual me atraiu ir à Austrália é porque eles convivem, né, com os conflitos de uso de água e os desafios para a gestão de água em boa parte do seu território, que também é seca, como o Nordeste do Brasil. Então, essa foi uma das principais razões que me motivaram a ir para a Austrália, né? E nós temos, assim, só para vocês terem uma noção da extensão da cobertura da área continental que é ocupada por essas zonas secas, é 41% de toda a superfície continental do planeta, onde vivem 2 bilhões de pessoas. E nessas áreas é onde está concentrada a extrema pobreza, ou seja, aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Não todas as regiões secas do mundo têm pessoas muito pobres, miseráveis, mas a grande parte das pessoas miseráveis, muito pobres no mundo estão nessas regiões. O que faz com que essas regiões sejam, dentre todas no mundo, as regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. A capacidade de adaptação às mudanças climáticas dessas populações tende a ser muito baixa, né? Então, se prevê, né, para um cenário futuro de que essas regiões mais secas, especialmente em países em desenvolvimento, vão ser as regiões que mais vão sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do semiárido, a gente tem aqui, né, a extensão territorial do nosso semiárido, que é cerca de 10% do território do Brasil, e compreende metade do estado de Queensland, onde eu vivi na Austrália, né? Então, eu falei que toda a região nordeste do Brasil é menor do que o estado inteiro de Queensland, né? E metade dele é mais ou menos a área do semiárido. Só que olha que coisa curiosa, 24 milhões de pessoas vivem no nosso semiárido. 24 milhões de pessoas é a população inteira da Austrália. Isso é para vocês terem uma ideia de quão densamente povoado é o nosso semiárido, a região semiárida no mundo mais populosa, mais densamente povoada, o que, claro, impõe uma pressão sobre os ecossistemas da região muito mais alta do que em outras regiões do mundo, né? Bom, nessa região existem basicamente mais de 70 mil lagos artificiais que foram construídos por nós para múltiplos usos, né, o que a gente chama de açudes, né? E dentre os biomas brasileiros e as regiões brasileiras, as previsões de que as maiores consequências das mudanças climáticas vão ser sentidas nessa região, né? Não apenas nessa região, mas aqui para cá, para a região da Caatinga, né, do semiárido brasileiro, prevê-se um aquecimento e uma redução de chuvas, o que vai aumentar o déficit hídrico da região, que já é elevado, né? Há um pouco mais de 10 anos atrás, o painel brasileiro de mudanças climáticas publicou um relatório, né, com as previsões para cada bioma brasileiro, e a Caatinga, né, a gente vê que a projeção é de um aquecimento de entre 3,5 graus e 4,5 graus até o final do século, e uma redução de chuvas de menos 40% a menos 50% das chuvas até o final do século. Então, esse é o cenário que a gente vislumbra para um futuro, né? Ao longo desse século, a Caatinga tende a se tornar cada vez mais seca, né? E como é que a gente vai... Isso coloca vários desafios para os gestores, né? E para a conservação da biodiversidade e também para a gestão da água, para atender às demandas da natureza e também das populações humanas que aqui vivem, né? Então, a escassez, o que a gente fala de escassez hídrica, depende não só da relação entre disponibilidade e demanda, depende também da qualidade da água. Então, a gente aqui nessa região do Nordeste, nós vivemos nessa região dos rios intermitentes, dos rios temporários, né? Entre o Rio São Francisco e o Rio Parnaíbas, e essa é a região, uma das piores do Brasil em termos de escassez hídrica, né? Não só na relação entre demanda e disponibilidade, que tende a ser muito crítica, né, em alguns locais críticas, mas também em relação à qualidade da água, né? Tende a ser péssima ou ruim ou péssima.
E por quê? Porque, como eu falei no início, esses rios temporários têm vazões muito baixas, então a capacidade de diluição de poluentes é muito baixa também. Então, e há uma tendência à concentração desses nutrientes nos açudes, né, que foram os rios foram barrados para armazenar água, mas ali tende a se acumular os nutrientes, os poluentes, e degradando a qualidade dessa água. E como a água muitas das vezes é perdida para a atmosfera devido à alta evaporação, né, esses nutrientes, esses poluentes acabam se concentrando ainda mais, causando vários problemas de degradação da qualidade da água. Então, bom, isso é uma introdução para fazer vocês entenderem um pouco dos desafios que nós temos de pesquisa aqui na nossa UFRN, né, nessa área. A gente precisa estimar quais são as cargas críticas de nutrientes, não só nutrientes, mas de poluentes em geral, para os cenários realistas de mudanças climáticas aqui para a região. Precisamos, de alguma forma, aumentar a resiliência das bacias hidrográficas, né, às mudanças do clima, adotando melhores práticas de manejo do solo e controle de cargas externas de nutrientes e poluentes. Planejar e implementar instrumentos econômicos de gestão da qualidade da água, da qualidade e quantidade da água numa escala de bacia. Isso é um tema que tem me interessado cada vez mais, porque na gestão ambiental a gente usa muito instrumentos de comando e controle, né, através de normas, de leis, né, que são muito importantes, são muito úteis, mas são insuficientes. A gente precisa mudar as estruturas de incentivos econômicos na sociedade para fazer com que determinadas práticas que são muito negativas para o meio ambiente sejam desencorajadas, sejam desfavorecidas e, ao mesmo tempo, estimular outras práticas, né, que se tornem economicamente mais vantajosas e mais interessantes para os diferentes atores econômicos. E uma outra linha também de pesquisa desafio é esses lagos que já foram tão detonados, tão degradados, né, principalmente pelo problema da eutrofização, como é que a gente pode fazer para recuperá-los, para restaurar minimamente, né, a qualidade da água para os usos que a gente quer fazer dela. Bom, então foi por essas razões que eu acabei buscando uma parceria com o Instituto Australiano de Rios, né, e desenvolvi já algumas colaborações, especialmente com 4 pesquisadores de lá. O David Hamilton, que é um grande especialista na área de modelagem matemática de lagos e reservatórios, e também nessa temática de restauração de sistemas eutrofizados, né? Ele atualmente é o diretor do instituto. Quando eu cheguei lá, ele era o vice, e quem era o diretor era o Stuart Boone, que está perto de se aposentar, mas ele ainda está ativo como professor emérito, né? E foi com o Stuart Boone que eu fui trabalhar. Então, claro, o cara é diretor do instituto, tinha muito pouco tempo para me dar atenção, o que é absolutamente compreensível, né? Eu acabei me aproximando muito do David, porque também gosta muito de praticar esporte, é ciclista como eu, a gente pedalava junto, mas o Stuart Boone abriu todas as portas para mim, é uma pessoa também incrível, e ele trabalha mais numa pegada de resiliência de bacias hidrográficas, né? E eu tinha também muito interesse nessa minha experiência no Instituto Australiano de Rios, estreitar contato com 2 economistas que trabalham com economia de recursos hídricos, né? O Anik Baduri e o Jim Smart. O Anik é indiano, o Jim é inglês, o David Hamilton é neozelandês e o Stuart é australiano. Então, foi muito bom para mim poder ter a experiência de conhecer mais as áreas de pesquisa desses 2 professores, que são economistas de formação e trabalham com economia de recursos hídricos. Uma coisa que me encantou no Instituto Australiano de Rios é que eles têm um grupo de mais de 200 pesquisadores com formações muito diversas. É um grupo realmente transdisciplinar que trabalha o tema da água com diferentes abordagens, né? Tem historiadores, tem sociólogos, tem economistas, tem biólogos, tem engenheiros, né? Todos trabalhando o tema da água de forma integrada. Isso é uma coisa que eu não encontro paralelo aqui no Brasil, né? Esse tipo de estrutura de instituição com essa diversidade de pesquisadores, especialistas em diferentes temas, trabalhando de forma transdisciplinar a temática da água, dos recursos hídricos, né? Numa escala de país mesmo, né? Eles têm projetos no país, na Austrália inteira.
E a questão da segurança hídrica e otimização de investimentos em infraestrutura verde e cinza é uma linha importante de pesquisa do professor Annick, e os instrumentos econômicos de gestão da quantidade e da qualidade da água é uma linha de pesquisa importante do professor Jim. Só um parênteses aqui, o Stuart é o único australiano com quem eu trabalhei e interagi mais fortemente. E por incrível que pareça, é com quem eu tive mais dificuldade de comunicação, porque ele fala o inglês da Austrália mesmo, e foi muito difícil para mim no início entender o sotaque australiano, as gírias, as expressões australianas. Eu não tive nenhum problema para entender o David, que é neozelandês, nenhum problema para entender o Annick, nenhum problema para entender o Jim. Mas o Stuart é uma figura assim, até meio caricata, né, no jeitão de falar australiano, né? Então demorei aí mais de um mês para começar a entender as coisas que ele me falava, mas fechando parênteses, foi bem divertido. Então aqui é a Universidade de Griffith, né? Nós temos aqui ela é distribuída entre a cidade de Brisbane e a cidade de Gold Coast, né? Na cidade de Brisbane ela tem 3 campos, né? Bem no centro da cidade e 2 no subúrbio da cidade. O Instituto Australiano de Rio está nesse campus aqui de Nathan, onde eu trabalhei. Então eu pedalava 10 quilômetros todo dia para o trabalho, voltava 10 quilômetros, né? Essa é a distância, né? Então aqui a cidade de Brisbane tem belíssimas ciclovias, uma infraestrutura muito boa para ciclistas, né? Bom, Logan é uma cidade que fica entre a Gold Coast e Brisbane, e a cidade de Gold Coast também tem um campus grande, né? E aqui é uma imagem do Instituto Australiano de Rios dentro do campus de Nathan, que, como vocês podem ver, fica dentro de uma floresta. Então, a cidade aqui ao fundo, os prédiozinhos aqui, né? E todo dia eu atravessava essa floresta para poder ir para o Instituto. E vocês veem que é um prédio super moderno, né, com painéis solares aqui para geração de energia. Toda a energia do prédio é energia renovável, né, fotovoltaica, né? E eles têm um sistema de recirculação de água no prédio para reuso. Se tudo que há de mais moderno em termos de sustentabilidade em edificações, o prédio do Instituto Australiano de Rios tem. Bom, aqui são imagens, né, do prédio durante o dia e já anoitecendo, né, no final da tarde, início da noite, né? Vocês são um prédio bastante moderno. Eu convido a vocês a entrarem no site do Instituto, tá? É bem fácil, se vocês digitarem no Google Australian Rivers Institute, vocês vão encontrar esse site. Lá vocês podem ver mais detalhes das áreas de pesquisa, dos pesquisadores, né? Das facilidades de laboratório, enfim, dos projetos, da comunicação, a forma como eles se comunicam com a mídia, que eles são muito bons nisso, né? Enfim, e as minhas atividades no Instituto, né, na verdade, foram várias. Eu participei, toda semana, eles têm seminários e reúnem os pesquisadores, os alunos de doutorado, né? Isso é uma prática muito boa, que eu acho que a gente precisa melhorar aqui na UFRN, nos programas de pós. A gente tem que ter, a gente faz, mas a gente podia fazer mais nessa dinâmica de seminários semanais. Eu mesmo, logo que eu cheguei, eu dei um seminário falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Foi muito interessante também para as pessoas poderem me conhecer e tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de economia de recursos hídricos com o Jim Smart, né, na pós-graduação, junto com alunos de doutorado, de mestrado. Foi muito, muito bom para mim poder fazer esse curso. Aproveitei para mim para aprender uma coisa que eu estava há muito tempo querendo aprender, estatística bayesiana. Fiz um curso introdutório, mas dei o primeiro pontapé nessa área da estatística. Participei de um congresso que teve em Brisbane, participei de 3 workshops que foram organizados pelo ARI. Inclusive, um dos workshops foi com a rede da TWRA, da Tropical Water Research Alliance. Fiz contatos profissionais e consolidei parcerias científicas, além de desenvolver o meu projeto de pesquisa com a supervisão do Dr. Stuart Boom, que é uma liderança na área do uso de isótopos estáveis como traçadores em estudos de ecossistemas, né? Ele coordena um laboratório de isótopos estáveis no Instituto, que presta serviços, né, para instituições públicas e privadas. Eu tive a facilidade de poder trabalhar com ele no laboratório dele.
E a motivação para o meu projeto de pesquisa foi um artigo que eu publiquei junto com um aluno meu de doutorado e alguns colegas daqui do UFRN, de fora do UFRN. Há uns anos atrás, a gente compilou uma, uma, uma base de dados muito extensa da FishBase, são dados sobre peixes no mundo inteiro, e pegamos informações sobre o tamanho do corpo desses peixes e a posição trófica desses peixes. O que é posição trófica? É onde na cadeia alimentar que o peixe se alimenta. Né? Em que posição ao longo da cadeia alimentar, né? É predador de topo, né? É predador, consumidor basal, mas vocês todos devem talvez lembrar da escola, né? O primeiro nível trófico são as algas, as plantas, né? Ou também os detritos, e depois a cada nível, né? O consumidor das algas ou das plantas são os herbívoros ao segundo nível e assim sucessivamente. Então, o que a gente estava interessado em investigar, né? A gente sabe que com a demanda de energia dos organismos, né, dos consumidores, o quanto que eles precisam de energia para manter o seu metabolismo, depende do tamanho do corpo e depende da temperatura. Quanto mais quente é um ambiente, né, mais os organismos gastam energia. Né? E também, quanto maior o tamanho do corpo, mais eles gastam energia para manter aquele corpo. Então, eu interessado em tentar entender qual é o efeito do aquecimento global na estrutura trófica dos ecossistemas, né? A gente desenvolveu um trabalho com base em dados de literatura para tentar ver se a relação entre tamanho do corpo e posição trófica, né, em que nível da cadeia alimentar o peixe se alimenta, se ela tinha alguma influência do clima, né? Se o clima influenciava essa relação. A gente sabe que quanto maior o peixe, mais alto na cadeia alimentar ele tende a se alimentar, né? Peixões grandes, como outros peixinhos, que comem outros peixinhos, etc. Mas, será que peixes em regiões mais quentes, eles têm essa relação tamanho do corpo e posição trófica diferente, né? Menos inclinada, né? Eles se alimentam mais baixo na cadeia alimentar como uma estratégia de compensar o aumento do custo energético, né, de manter o seu metabolismo. Então, foi esse o objetivo desse estudo, e a gente conseguiu mostrar que, sim, né, a temperatura, no caso aqui a gente está falando do clima, né, mas a gente sabe que um fator importante aqui é a temperatura, o clima influencia essa relação tamanho do corpo, posição trófica, mas em ambientes de água doce, não em ambientes marinhos. Aí não vou entrar em detalhes do porquê, a gente discute no artigo. Isso foi a grande motivação de eu ir para a Austrália para testar essa hipótese, né, de que peixes de clima mais quente se alimentam mais baixo na cadeia alimentar do que peixes de igual tamanho em climas mais frios, usando um método que o Stuart Boone domina muito, que é o método dos isótopos estáveis, né? Então, pegamos peixes coletados ao longo de gradientes latitudinais, tanto aqui na América do Sul, dados que eu já tinha, e na Austrália, dados que ele já tinha, e aí medimos os peixes, né? Esses peixes foram medidos, amostras de músculos foram coletadas para análise da posição trófica através da técnica de isótopos estáveis para testar se, na verdade, haveria um efeito, né, do clima na relação entre posição trófica e tamanho do corpo, né? Como eu falei, se o gasto energético em águas mais quentes, né, é maior para manter o corpo, especialmente o corpo, peixes de tamanho corporal maior, então a gente espera, nossa hipótese, que essas retas devem ter inclinações diferentes, né? A reta dos peixes tropicais, né, deve se distanciar da reta dos peixes temperados, especialmente quanto maior for o tamanho do corpo. Bom, então a gente testou isso, né, e a gente ainda está analisando os dados, na verdade, a gente não tem os dados fechados, mas parece que para lagos a gente conseguiu observar o padrão que a gente esperava, mas para peixes de rios e riachos, não. Pelo menos até o momento a gente não conseguiu ver um padrão claro. Mas então, só para vocês lembrarem, né, para não ficar assim um papo meio esotérico, eu acho que também é uma oportunidade da gente poder mostrar um pouco do que a gente faz para colegas que não são da área. O nitrogênio, né, a gente sabe o que é um isótopo. Isótopos são espécies atômicas de um mesmo elemento químico, né, mas que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. O nitrogênio, que é os isótopos do nitrogênio, que foi utilizado na minha pesquisa,
Basicamente são dois, o N14 e o N15. A diferença é que o N15 tem mais um nêutron, então ele é mais pesado, né? Só que o isótopo mais pesado, o N15, ele é muito mais raro na natureza do que o isótopo mais leve, né? Então, essa diferença na abundância relativa dos isótopos é muito importante para a gente usar eles como traçadores, né? Então, a gente primeiro quantifica a razão da quantidade de isótopos raros em relação ao abundante, ou seja, os isótopos pesados em relação aos leves, né? Que é a mesma coisa que dizer a razão entre quantidade de isótopos N15 em relação a N14. Aí divide essa razão pela razão de uma amostra padrão, no caso é o nitrogênio atmosférico. Não vou entrar em detalhes aqui, mas essa é uma notação que é muito usada em estudos de isótopos estáveis, o delta, né? Delta é a proporção do isótopo pesado em relação ao leve na amostra, em relação a essa mesma proporção do isótopo pesado e o isótopo leve numa amostra padrão, que no caso do nitrogênio é o nitrogênio atmosférico. E aí o bacana dessa história é o seguinte, que as reações químicas, elas não distinguem o se o isótopo é leve ou o isótopo é pesado. Uma enzima não discrimina se o N é 15 ou o N é 14, mas há uma discriminação física, uma vez que um isótopo é mais pesado que o outro. E essa diferença de massa, ela pode alterar a relação, né, essa razão R entre um substrato e um produto, porque o isótopo vai ser discriminado em relação ao outro em função da sua massa, né? E essa discriminação é conhecida como fracionamento isotópico. Então, espera aí que eu vou chegar lá e vocês vão entender direitinho o que, é que eu estou falando. Então, imagina que a gente tem aqui uma proporção de isótopos, uma proporção de isótopos aqui. Os verdinhos são os leves, os pesados são os amarelos, né? Num substrato. O substrato pode ser o recurso alimentar de um consumidor. Aí, quando esse recurso alimentar é ingerido, é processado, incorporado na massa do consumidor, vira o produto. E aí, devido a essa diferença, né, de massa, o isótopo mais pesado tende a ficar no substrato e proporcionalmente mais isótopo leve é passado para o produto. Então, isso é o que a gente chama de fracionamento isotópico. Então, a gente pode, através dessa informação da proporção de isótopo pesado e leve nos substratos e nos produtos, conhecer quantas etapas ao longo da cadeia alimentar aquele nitrogênio passou até chegar naquele corpo do organismo que a gente quer investigar. Então, para vocês, aqui é uma representação simplificada de uma cadeia alimentar. Imagina que uma alga ou uma planta, né, no primeiro nível, e aí as plantas e algas elas diferenciam, né, nas suas rotas metabólicas, em metabolismo C3, C4. Não vou entrar em detalhes, a gente usa muito o isótopo estável do carbono para tentar traçar e descobrir qual é a via principal, a fonte principal de matéria orgânica para as cadeias alimentares. A gente usa o carbono para isso. Mas para saber a posição trófica, em que nível da cadeia alimentar o organismo se alimenta, a gente usa a informação do isótopo estável do nitrogênio. Por quê? É basicamente a cada degrau da cadeia você tem um enriquecimento isotópico de 3 partes por mil. Então, se imagina se um peixe tem um delta N15 de 9, né? E o delta N15 da base, né, é de 3, então a gente sabe que, né, houve um enriquecimento de 6 partes por mil. E aí, com essa informação, a gente coloca numa fórmula, né, a diferença do delta N15 do consumidor em relação ao delta N15 da base dividido pelo esse fracionamento isotópico, mais a posição trófica da base, é a posição trófica do consumidor que a gente quer analisar. Bom, desculpa, gente, é só assim, para quem é da área de ecologia, isso vai interessar mais do que para quem não é, mas mesmo para quem não é interessante vocês entenderem como é que nós, ecólogos, sabemos, né, qual é o papel dos organismos, né, numa teia, numa rede alimentar, em que elo da cadeia ele se encontra, né, e como é que é o fluxo de energia e de matéria através dessas interações alimentares. Bom, vou já chegando para o fim, assim, vamos resumir essa minha experiência. Eu desenvolvi o inglês, conheci uma outra cultura acadêmica, interagi com diversos pesquisadores do Instituto Australiano de Rios e convidados externos. Aprendi muito mais sobre economia de recursos hídricos do que eu sabia. Aprendi mais sobre os usos de isótopos estáveis como traçadores. Estabeleci parcerias científicas com
pesquisadores renomados, abrir portas para docentes e discentes da nossa UFRN, se quiserem trabalhar no Instituto, né, eu tenho todas as dicas de como vocês devem fazer, quem vocês devem procurar, conheci um pouco da cultura da biodiversidade australiana, mas o difícil para mim foi ficar 6 meses longe da minha família no Brasil, né? Isso foi muito difícil, não recomendo a ninguém. O ideal é que a gente possa ir com a família, mas não foi possível, então isso foi realmente a parte difícil de toda essa história. Bom, e aí uma palavra sobre a TWRA, né? É uma aliança de pesquisa, né, de ecólogos que trabalham com sistemas de água doce, né, com liminólogos. Foi uma iniciativa, né, do professor, de um colega amigo meu, na verdade, o Zé Francisco Gonçalves Alves, da UNB, junto com o Stuart Boone, da Griffith University. Eles montaram essa rede de parceria alguns anos atrás, né, foi meio interrompida na pandemia, mas, né, estão retomando. E o objetivo da Aliança Tropical de Pesquisa da Água é desenvolver tecnologias ambientais e oferecer apoio metodológico compartilhado para o desenvolvimento do manejo integrado e sustentável de bacias hidrográficas, claro, nos trópicos, através do treinamento de equipes e mitigação dos efeitos da degradação ambiental e mudanças climáticas. Eu também peço e sugiro a vocês, quem tiver interesse, de clicar, né, no link. Eu ia até mostrar para vocês, mas não vai dar tempo. www.dtwra.org, e aí vocês obterem mais informação sobre essa rede, né? A rede, na verdade, ela tem uma série de sedes regionais no Brasil e na Austrália. No Brasil, a gente já tem 15 estados, né, envolve 224 pesquisadores, 107 instituições, 48 programas de pós-graduação, e a gente está até mais desenvolvido na construção da rede do que a própria Austrália. A Austrália está com muito menos sedes regionais, mas já tem pelo menos em 3 estados. A Austrália só tem 6 estados, então metade da Austrália já tem, né, também com bastante pesquisadores. E os objetivos, né, os desafios da rede, né, os temas de pesquisa é como conciliar as necessidades, né, equilibrar as necessidades de água para a nossa população humana e também para a natureza. Os efeitos que o barramento dos rios, a fragmentação de rios, né, tem para a biodiversidade aquática e como a gente restabelece essa conectividade para possibilitar a dispersão dos organismos, né, nas bacias hidrográficas. A influência dos usos da terra nos ecossistemas aquáticos, como a mudança do uso e ocupação do solo, né, na bacia, impacta os ecossistemas aquáticos, a quantidade e a qualidade dessa água. O tema da segurança hídrica, que eu já falei, é um tema muito importante de pesquisa. Planejamento da conservação da biodiversidade, avaliar o status dessa biodiversidade. E alguns temas transversais, né, como a dimensão social e cultural da água, estratégias de monitoramento, de avaliação, de informação, comunicação com a sociedade e modelagem matemática dos sistemas e previsão, né? Especialmente do que vai acontecer com os recursos hídricos, nos diferentes cenários de mudanças climáticas, com diferentes padrões de urbanização, de uso e ocupação do solo. Pelo menos 6 ODS estão em completo alinhamento com os objetivos da rede, né? O ODS 3 de boa saúde e bem-estar, o 4 de educação de qualidade, na medida que contribui para a formação de recursos humanos, né? E de comunicação também científica, água limpa e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, combate a alterações climáticas, a vida debaixo da água e sobre a terra, e parceria em prol das metas. Então, a ideia é que a gente, né, receba cada vez mais parceiros de diferentes instituições públicas e privadas, né? Claro, o foco e o forte da rede é a parceria de universidades, né, com empresas potenciais, né, demandantes de pesquisa das universidades, mas também, claro, com a parceria de institutos de pesquisa, com o fomento das fundações de amparo à pesquisa dos estados, né, e a CONFAP é a confederação dessas fundações, CNPq, CAPES, apoio dos ministérios, né, dos governos estaduais, municipais, de algumas ONGs, e dos próprios comitês de bacia hidrográfica, né,
Só para vocês se situarem, a TWRA ela começou como uma associação, uma rede, mas ela precisava ter uma forma jurídica e que pudesse ser compatível com os seus objetivos, né? E ela se tornou uma OCIP, uma ONG, né? E é na verdade, uma OCIP, né? Uma organização civil de interesse social, né? Bom, e é, aqui, então, é um modelo de gestão financeira, né? Nós temos aqui um ecossistema de inovação. Eu não gosto dessa palavra ecossistema de inovação, mas é a palavra que é usada, porque o ecossistema é um termo muito próprio da ecologia, mas, enfim. A parceria público-privada, que é uma tendência, né, como a ciência deve ser cada vez mais feita ao longo do século XXI, né, com a parceria, né, entre setores, os executores, né, do setor público, no caso das universidades, institutos de pesquisa, né, e até própria ONGs, como a própria TWRA, e os demandantes dos serviços, que podem ser as agências de pesquisa, mas também empresas, bancos, né, comitês de bacias hidrográficas, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, com poucos anos, né, de atuação da rede, os colegas, claro, eu não estou envolvido em nenhum desses projetos, mas assim, colegas da rede já conseguiram aprovar é, ah, alguns projetos, né? Um destaque para esse maior aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que é focado na restauração e gestão hídrica para revitalização de bacias hidrográficas, coordenado pelo professor Júnior. Outro projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e também com parceria com o Banco Itaú, focado na bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, dentre outros, né? Só para citar alguns. E se você ficou interessado, né, por favor, né, entre em contato comigo, junte-se a nós para a gente construir uma sede regional da TWRA no RN. Para ser membro, precisa ser indicado por um sócio, mas eu vou ter prazer em fazer isso. Pagar uma anuidade, né, eu contribuo todo ano com a minha anuidade. E benefícios que você vai ter de participar dos eventos da rede, receber informativos, né? Receber convites dos colegas quando estão escrevendo projetos para submissão de projetos, se você quer ou não colaborar e como é que você pode colaborar com os projetos. Se você quiser e tiver interesse de escrever um projeto e submeter para alguma agência de fomento ou algum edital voltado para o terceiro setor, né? Esses colegas que têm várias expertises, né? Eles podem, de repente, ter interesse em participar do seu projeto e colaborar. E uma das coisas que eu acho que tem sido interessante é que esse formato abre perspectivas da gente concorrer a editais que são focados para o terceiro setor, que dentro da universidade a gente não consegue concorrer a esses editais, né? Através da universidade, né? Então, a gente, como colaborador, né, como apoiador de uma ONG, de uma OCIP, a gente consegue concorrer. Facilitar o intercâmbio com as universidades australianas filiadas, né, e vai estar contribuindo para a geração de empregos na área, porque uma das missões da TWRA é ser criar oportunidades de empregar um monte de, né, doutores que estão, né, numa situação às vezes crítica, né, que não conseguem se inserir nas universidades, mas que têm, né, uma bagagem de conhecimento e tem uma formação riquíssima e que pode encontrar na TWRA uma oportunidade de trabalho como empregado mesmo, como, né, com todos os os impostos, etc. Não é bolsa, né, é salário e tudo. Então, acho que é interessante também essa perspectiva da TWRA. Então, para finalizar, algumas curiosidades sobre a Austrália e Brasil, só para comparar a extensão territorial. A Austrália é um pouquinho menor que o Brasil, mas com uma população, né, quase 10 vezes menor, né? Então, veja, não é um país vazio, né, comparado com o Brasil. E a gente acha que grandes extensões do Brasil também são vazias, mas a gente... E a população indígena dos dois territórios, ela é pouco menos que 1 milhão de indígenas, né? Só que na Austrália isso representa 3,6% da população, no Brasil 0,4%. Em ambos os países, né, as populações indígenas sofreram um verdadeiro genocídio, né? Mas no Brasil, a gente ainda está muito atrasado em relação, né, ao reconhecimento
dos povos indígenas, da importância dos povos indígenas, né? E do respeito a esses povos indígenas. Na Austrália eles já estão muito mais avançados, tanto é que eu ficava abismado de ver todas as, as os eventos oficiais da universidade, tudo, eles são, né, eles fazem menção aos povos, ao reconhecimento dos povos e tal, enfim, eles estão passando por uma transição cultural, né, de inserir mais e mais e mais os indígenas dentro das políticas públicas, enfim, garantir a oferta para os indígenas de todos os direitos que todo australiano tem. E a gente no Brasil está bem atrasado em relação a isso. É um país muito mais recente que o nosso, né? Claro, já existiam povos vivendo ali há 50 mil anos, sei lá, mas os europeus chegaram em 1770, então, muito depois do que chegaram aqui no Brasil. E você vê, a cidade que eu morei, em Brisbane, que é a terceira cidade australiana, tem 200 anos, né? E a maioria das cidades australianas tem 200 anos. Então, ir para museu na Austrália não é um programa tão legal, porque não tem coisas muito antigas, é tudo muito, muito novo, né? Mas eles são um país já muito desenvolvido, né? Com tão pouca gente e tão novo, eles têm um PIB que é praticamente igual ao do Brasil, né? O Brasil é o 11º PIB do mundo, a Austrália é o 12º. E se você dividir esse PIB pelo número de habitantes, é óbvio que vocês vão chegar a um valor, né, quase, né, 7, 8 vezes maior do PIB per capita. Então, a população australiana é muito mais rica que o Brasil, porque tem um PIB igual ao Brasil, mas muito menos gente, né? Então, vocês já devem ter tido a curiosidade de saber um pouco sobre a Austrália. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu soube, fui saber alguma coisa da Austrália foi através isso na década de 80, né? Para quem é da minha geração deve lembrar muito bem os filmes do Crocodilo Dundee, né? E mais recentemente, uma galera mais nova, o programa que passava no Animal Planet do Steve Irwin, né? Que era um biólogo que gerenciava um zoológico que ainda existe. Ele faleceu, infelizmente, foi picado por uma raia num mergulho que ele estava fazendo, explorando uma região marinha lá perto, enfim, né? E aí ele faleceu e a família toca esse zoológico, né? Então ele era tipo um showman que produzia muito material, né, audiovisual sobre a fauna australiana, sobre os cuidados com os animais. Claro, tinha essa pegada meio sensacionalista de um aventureiro, caçador de crocodilo, mas na verdade o objetivo era divulgar mais informações sobre a biologia dos animais australianos, visando e focando a conservação da biodiversidade australiana, né? Essas foram as primeiras coisas, os primeiros meios de informação que eu tive sobre a Austrália, isso já na minha adolescência e juventude, né? Depois, claro, eu sempre gostei de mar, né? Não só nadar, mergulhar e a Grande Barreira de Corais era um sonho que eu tinha desde da minha adolescência de um dia poder conhecer, né? E eu tive finalmente uma oportunidade, né? Bateu a minha porta de conhecer essa maravilha do mundo, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Foi muito popularizada nos desenhos da Pixar, né? O Procurando Nemo, Procurando Dorothy. Mas o que me encantou mais nos recifes de corais, primeiro que é uma estrutura gigante, que consegue se ver do espaço, mas o espaço a gente consegue ver cordilheiras, a gente consegue ver até a muralha da China, a gente consegue, mas os recifes de corais são submersos e são estruturas construídas por animais. O coral, para quem não sabe, é um animal, é um invertebrado, que constrói essas estruturas rígidas. E a diversidade de espécies de corais é uma coisa que realmente me encantou. Claro que a diversidade de peixes é fantástica, né? Peixes de diferentes tamanhos, coloridos, formas, mas os corais, a estrutura, são verdadeiros edifícios de 3, 4, 5 andares construídos por esses animais. E isso dá uma complexidade de habitat para os animais que vivem ali, que aumenta muito a diversidade marinha. Infelizmente, essa grande barreira de corais, assim como outros recifes de corais ao redor do mundo, estão atualmente muito ameaçadas por conta do aquecimento global, da acidificação dos oceanos, da sobrepesca, da poluição dos ambientes marinhos costeiros, né?
E aí, só assim, para a gente, né, descontrair, vou mostrar só umas figurinhas de alguns animais. Claro, eu como biólogo, eu peço desculpas, mas assim, isso me encanta, me fascina, né? E a gente, todo mundo conhece os cangurus, é um símbolo da Austrália, eles são muito fofos, né? Mas eles são muito abundantes e você encontra canguru em qualquer lugar. Você está lá, né? Assim, é muito fácil você ver um canguru na natureza. E tem mais ou menos 3 espécies diferentes de canguru que eu consegui ver e conhecer. Os koalas, né, dispensam apresentações, é uma espécie também emblemática da Austrália, extremamente ameaçada de extinção. Existem vários esforços de conservação do koala, inclusive dentro de Brisbane tem um santuário, né, tipo um zoológico para educação ambiental, mas na verdade para reprodução de koalas. Eu visitei esse zoológico, né, esse santuário onde eu tirei a foto que foi no flyer, né, do evento. Então eles comem folhas de eucalipto, de eucalipto, né, frescas. Então você precisa mais ou menos de 3 quilos de folha de eucalipto por dia para alimentar um koala. Ele passa um período do tempo comendo e depois dormindo. Né? É um bicho que tem uma vida até um tanto quanto monótona, mas é muito fofo. Aí esses bichos aqui eu não consegui ver na natureza, mas eu consegui ver, né, no zoológico daquele do Stephen Irwin, né? Esse bichinho coca é muito, muito simpático, muito, muito interessante. O Wombat, né? O Demônio da Tasmânia, né? Bem famoso, bem conhecido. Um cão selvagem, né? Que é o tipo lobo deles, né? Chamado Dingo, que ele é feral. Claro, você não, se encontrar ele, você tem que, né, tomar cuidado. Eu não esbarrei com nenhum assim na natureza, mas ele pode ser agressivo. Esses eu vi na natureza, são mamíferos muito interessantes, primitivos, que botam ovo. Ao contrário de todos os outros mamíferos, eles são mamíferos ovíparos, né? Eles botam ovo, assim como as aves, né? E são o ornitorrinco e a equidna. Essas duas aves aqui, eu estou ilustrando para mostrar o seguinte: a cassowary, né, é uma ave parente do avestruz, da ema, que só existe no norte da Austrália. Eu vi ela na natureza, é uma espécie interessantíssima, mas ela pode ser muito agressiva e as pessoas em geral têm muito respeito e até medo dela, porque ela tem as garras muito afiadas, são 3 navalhas, na verdade, que se ela partir para cima, ela te dilacera em poucos minutos. Mas na verdade, isso não causou nem espanto. O que eu fiquei espantado foi ver que esse passarinhozinho aí, né, vagabundo, que tem em qualquer lugar na Austrália, né, foi o único ameaça que eu sofri dos animais da Austrália, que me atacou andando de bicicleta. Tem um período de nidificação dessa ave e ela fica meio agressiva. Então, se você se aproximar do ninho, ela vai e ataca você. Eu estava andando de bicicleta muito bem e tal, de repente essa ave me atacou, bateu no meu capacete e eu tomei um susto tão grande que eu caí da bicicleta, assim, sofri um acidente feio. Mas aí depois eu fiquei esperto, né? Aí sempre que né, passava por essas, que eu via elas, eu passava assim, né, devagar. E a Krakatoa, a gente tinha muito pelo caminho que eu pedalava, eu via muito desse psitacídeo bem típico da Austrália. E uma coisa que me espantou demais quando eu cheguei, que eu não tinha atentado para isso, é o tamanho dos morcegos australianos. Assim, são enormes, é tipo assim, um macaco prego com asas, né? Eu tomei um susto a primeira vez que eu vi um morcego desse, né? E assim, eles começam a dar o ar da graça, não esperam anoitecer para começar a aparecer, não. Já no finalzinho da tarde eles já estão aí voando para tudo quanto é canto. Eles não são inofensivos, não fazem nada, né? São muito interessantes, mas causam um espanto, né? Porque a gente não está acostumado a ver morcegos tão grandes. Tive a oportunidade de fazer uma excursão para uma área de floresta tropical com muito crocodilo, né? Os crocodilos são famosos na Austrália, mas eu estava numa embarcação protegida e o guia alertou as pessoas que não se aproximassem da beira do barco, porque esses crocodilos eles têm a capacidade de dentro da água eles subirem até 2 metros e pegar a pessoa que estiver de bobeira na beira do barco, né? Então, realmente são criaturas incríveis. Os caçadores, exímios caçadores dentro da água, fora da água são uns bobões, mas assim, a curiosidade é que eles habitam tanto a água doce quanto a água salgada.
Então, na região norte da Austrália, as praias têm placas dizendo cuidado crocodilo. E você não vai pensar que você vai tomar banho de mar, não, porque você pode ser devorado por um crocodilo desse, né? Então, realmente, praias lindas, belíssimas, mas que você não consegue usufruir por causa dessas ameaças, né? E para não dizer, obviamente, dos tubarões, que tem muitos tubarões na Austrália, assim como no Brasil, mas na Austrália ocorre também o tubarão branco, que é acho que o maior dos tubarões. Essa bióloga marinha, ela faz um trabalho bem bacana de educação ambiental sobre tubarões, para desmistificar um pouco, né? Esse é um tubarão branco gigante. Por sorte, eu nunca encontrei um desse nadando, né? Mas acho que se eu encontrar, eu morro antes dele me devorar, porque eu vou ter um infarto, né? O bicho é imenso. Mas, enfim, tem tubarão-tigre e outras coisas. Há registros, né? Existem algumas, não, várias fatalidades com crocodilos, com ataques de tubarões, né? Nadadores, surfistas, etc. Mas é um evento raro, assim, não é uma coisa que acontece todo dia, né? Sempre. Agora, o que acontece muito, e os australianos têm até mais preocupação é, do que com tubarão e com crocodilo, são as águas vivas, né? As águas vivas, existem algumas espécies bem venenosas na Austrália, mas essas duas, assim, são responsáveis pelos maiores casos, para o maior número de casos de óbito, né? A box jellyfish, ela tem mais ou menos o tamanho de o corpo dela, não os tentáculos, o corpo dela é o tamanho de uma mão, então você consegue ainda ver, mas essa outra água-viva, o corpo dela é do tamanho de uma unha, então você não consegue ver direito, né? E elas são tão venenosas que elas matam você em poucos minutos, né? Então, na temporada das águas vivas, ninguém pode entrar na água sem a roupa protetora, né? Tipo um long john, né? Todo vestido para você poder evitar o risco de esbarrar numa bicha dessa e acabar morrendo de bobeira. A Austrália é conhecida por ter a maior concentração de animais venenosos, peçonhentos no mundo, tanto na terra quanto na água, né? Essas aqui são algumas das espécies também mais venenosas da Austrália, marinhas, né? Esse polvo e esse caramujo aqui, que tem um veneno muito potente, além de várias cobras, né? Essa aqui é a cobra mais venenosa do mundo, né? E existem mais cerca de 100 espécies de cobras venenosas, sendo que 12 são letais, 40 espécies de aranha venenosas, sendo que 6 são letais, para não falar de outros animais como peixes, anfíbios e insetos. Pessoal, algumas curiosidades assim que eu achei que pudesse ser interessante, mas assim, eu estou aberto a perguntas, né? Enfim, vamos abrir para perguntas, para o que vocês quiserem perguntar, não se acanhem, fiquem à vontade. Acho que ninguém está escutando, Rubens. Continua sem som. E eu estou achando que o Coca caiu. Ninguém te escuta, não. Está me ouvindo? Agora sim, Coca. Mas Perdão, a gente não está ouvindo o Rubens. perdão que eu caí aqui na hora que eu estava terminando. Vocês conseguiram ver eu terminando de falar? Sim, sim, sim. A gente não está vendo, E não está peço conseguindo desculpas ouvir que o agora eu vi o Rubens. horário, eu me alonguei demais. Eu peço desculpas, que falaram que era para ser 1 hora, eu Mas é que acabei eu falando acho que 1 hora e você meia. tinha coisas muito interessantes para mostrar e acabou se empolgando, né? Tá aqui ele.
Tá. Você quer falar aqui? Pode ser. Ô Rubens, desculpa, viu? Me empolguei e falei demais, desculpa. Não, quem caiu fui eu, rapaz. Né? Eu estava falando lá sem som, né? Ainda bem que Fernanda tá aqui perto, né? Eu saí correndo aí uns 400, 500 metros de uma sala para outra. Né? Acho que é mais rápido do que entrar e sair de novo lá. Coca, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela excelente explanação, né, que você fez, abordando não apenas aspectos científicos, né, e mostrando toda uma trajetória que eu acho que é extremamente importante, né, e eu falei na abertura, mesmo sem saber o que você ia falar, né, nós definimos na universidade lá em 2017 alguns temas estratégicos e estamos trabalhando neles, que são temas transversais, que pesquisadores das mais diferentes áreas podem integrar e abordar, né, no seu campo de estudo, aquilo que ele é especialista, né, como desenvolvimento sustentável, energia, né, que tem uma relação com o desenvolvimento sustentável e pode ser abordado pelo pessoal de petróleo, pessoal de economia, né, pelo pessoal do CB, da área de ecologia mesmo, como vocês, a física, né, a engenharia química, engenharia de materiais. E que esses temas precisam ser abordados e a gente ter continuidade. Não podemos pensar em cada vez que eu vou para o exterior e estudar algo completamente diferente, algo que está na moda, de mandar alunos para os locais mais diferentes e completamente desconectados, né? Você mostrou lá a sua trajetória desde o início, lá do seu curso de graduação, aqueles temas que foram pesquisados, chegou aqui o primeiro pós-doutorado, a escolha para ir para a Austrália, a relação temática e o interesse regional aqui do semiárido, que mesmo na Austrália você conseguiu encontrar uma relação e o pós-doutorado vai contribuir com as pesquisas aqui, vai impactar aqui na nossa região. Então, um tema regional que tem impacto regional não significa dizer que ele é menos importante do que qualquer outro tema, mas que a gente precisa, enquanto pesquisadores e enquanto universidade, conseguir conectar com interesses estratégicos científicos globais. E isso acho que ficou muito bem estabelecido na sua apresentação. Uma rede de pesquisa, né, o TRWA, que você falou que quem quiser se associar, você apresenta e até paga anuidade nos 10 primeiros anos do colega, né? Aí eu não sei, você que está falando. Que está eu vou mandar a conta para a pró-reitoria. Que está dentro de uma rede, né, e que precisa se consolidar. A gente precisa dar um passo à frente, sair de projetos exclusivos, sem uma equipe ampla, feitos apenas regionalmente, e passar a integrar equipes de pesquisa internacionais, cada um dando a sua contribuição, a sua expertise. Isso faz com que a gente caminhe, né, de forma mais segura e com passos mais largos, né, do ponto de vista científico, né? Faz com que a gente consiga chegar a resultados científicos mais rápidos do que quando a gente está sozinho dentro ali do nosso laboratório, individualmente, pensando a gente ali com 2 ou 3 alunos. Essas redes permitem que a gente mande alunos, que a gente traga alunos, que os nossos alunos participem de aulas de outras universidades, hoje em dia, de uma forma híbrida, de uma forma remota, sem precisar voar aí 12, 15 horas para chegar na Austrália, né? Então, precisamos usar essas ferramentas. E o nosso print conseguiu que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte amadurecesse e muito nesses aspectos.
Quando a gente olha os indicadores, e não vamos dar importância aos indicadores além daquilo que ele merece, a gente precisa olhar muito além deles, a gente bater os indicadores que eram previstos. Mas, mais do que isso, nós somos uma universidade, do ponto de vista científico, do ponto de vista internacional, muito melhor e muito além do que aquilo que eu poderia imaginar em 2017, quando escrevemos o projeto. Quando a gente olha os grupos de pesquisa, a gente olha o dia a dia daquilo que a gente está fazendo. Então, Coca, muito obrigado, parabéns pela apresentação, parabéns pela disponibilidade de sair daqui do Rio Grande do Norte, de deixar de nadar todas as madrugadas ali na praia de Ponta Negra, de deixar a família aqui e passar esse tempo na Austrália. É claro que isso é enriquecedor e é bom para você, mas é muito melhor para a sociedade, muito melhor para a comunidade que depende do seu trabalho científico, que depende do seu dia a dia. E vamos abrir, né, para quem eu vi que Vanessa também estava aqui, eu não sei se ela continua. Professora Vanessa Becker. Eu queria agradecer, Rubens, a Pró-Reitoria, né, pela oportunidade, pela iniciativa, né, do projeto, a iniciativa dos webinários, né, a oportunidade que me foi dada de ter essa experiência, de vivenciar essa experiência e de poder retornar e compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi lá. E me coloco completamente à disposição de todos aqueles que estão assistindo agora ou vão assistir depois, para tirar dúvidas, né, conversar sobre o intercâmbio na Austrália, né, a vida na Austrália, né, as dificuldades, os desafios e também, né, as coisas boas, né. Então, fica aberto aí para vocês tirarem curiosidade, me perguntarem se quiserem alguma coisa. Então, Alguém quer ir junto? Você pode ir sozinho, não sei quem é o Marcelo, é seu aluno, né? Não. Escreve um projeto. Então, eu ia perguntar sobre isso. Você falou, né, os que ficaram interessados no TWRA, sobretudo quando você falou do terceiro setor, que você sabe da minha relação com a Oceânica, né? Sim. E eu fiquei bem interessada em descobrir como que é essa possibilidade de interação de outras ONGs com a TWRA. Mas eu posso conversar isso com você também depois. Vamos tentar conversar, sim, claro. A TWRA é uma, tipo, oceânica para água doce, né? Só que numa escala que vai além da escala mais regional. A gente está lidando com temáticos, com problemas que são universais, que são globais e construindo essa rede, né, de interação. E a Oceânica tem isso também com a rede Manguemar, né, e eu acho você, Maiara, você ia aproveitar muito uma experiência na Austrália, eles são muito fortes na área marinha, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante do Instituto Australiano de Rios é que eles focam, claro, o foco é nos sistemas aquáticos de água doce, mas não só. Como o objeto de estudo é a bacia hidrográfica, vai desde a nascente até a foz, inclusive a área marinha adjacente. Eles estão muito preocupados com a questão das barreiras da grande barreira de corais lá, mas eles entendem que grande parte do impacto que as grandes barreiras sofrem é da drenagem dos rios que desaguam na costa, né? Trazendo um monte de poluentes, um monte de nutrientes, também contribuindo para a eutrofização costeira. Então, essa integração que eles fazem de oceanógrafos, biólogos marinhos com liminólogos, acho que realmente é outra coisa que é raro de se ver. Legal. Vou procurar você depois, então, para a gente conversar sobre isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Todo mundo caladinho. Eu achei admirável na sua fala justamente esse aspecto que você reforçou agora novamente, né, da interação entre pesquisadores com diferentes formações, com olhares, né, diferentes, focando na solução de problemas. Eu acho que isso é muito interessante para o avanço, né,
do conhecimento como um todo. E eu acho que também a gente forma as pessoas de um jeito diferente quando as pessoas interagem, né, dentro desses grupos. Acho bem legal essa experiência. Verdade. A gente fala muito de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas é tão difícil, né, vencer a barreira das caixinhas, né, das formações disciplinares. Exatamente. Bom, tem temas que favorecem, né, que a gente consiga interagir mais facilmente com pessoas de áreas distintas, né? Tem outros temas em que a gente tem mais dificuldade, mas eu creio que a ecologia, né, já é uma área interdisciplinar de natureza. Uhum. Verdade. Pois tá, o professor Rubens pediu para eu encerrar aqui por ele, porque ele está recebendo algumas pessoas agora que chegaram. E, mais uma vez, então, em nome dele, da Pró-Reitoria, da UFRN, eu queria agradecer, professor, pela excelente apresentação aqui, foi realmente muito interessante, até deu vontade de conhecer e passear, né? É longe, mas, assim, dá esse estímulo para quem sabe a gente, nem que seja para turismo, né? Conhecer a Austrália, mas eu acredito que é um país que a gente poderia também ter mais interações. Eu acho que eles fazem coisas muito interessantes lá e que eu acho que teria muito a nos enriquecer. A gente teria muito a aprender com eles e muito a ensinar também. Então, Fernanda, é isso que foi bom você ter tocado nesse ponto, que a gente fica tão focado nas parcerias com a Europa, com os Estados Unidos, né, com a América do Norte. A gente se esquece das parcerias Sul-Sul, né? Sim. No hemisfério Sul, a gente tem tanto mais em comum com a Austrália, por exemplo, do que, né, com alguns países europeus. Verdade, né? Verdade. A diversidade biocultural, os desafios de gestão ambiental, né? Enfim, num território tão vasto quanto é a Austrália, quanto é o Brasil. É um país também que é muito dependente de exportação de commodities, como o Brasil gerando vários conflitos, né, no campo e também, enfim, conflitos socioambientais. Então, acho que a gente tem muito o que aprender com a experiência deles, claro, e também ensinar, né, mas no âmbito da economia, a Austrália vê o Brasil como um rival, como um competidor no mercado global de commodities, né? Sim. Mas no âmbito da ciência, a gente tem tudo o que estreitar a parceria científica, né? Precisamos estreitar. Eles têm muita colaboração com a Ásia, né? Você vê, da mesma forma que para o Brasil, né, as pessoas têm muita vontade de fazer um intercâmbio, de fazer um sanduíche nos Estados Unidos, ou até mesmo os chineses, os asiáticos em geral, vão tudo para a Austrália. A Austrália é a referência de país de língua inglesa, em que eles querem aprender inglês, vão para a Austrália. Querem fazer parcerias com né, uma nação desenvolvida, né, e que língua vai costar. Então, a Austrália tem muitas parcerias com os países asiáticos, inclusive o próprio perfil demográfico da Austrália. Você anda na rua, você vê muito asiático, né? Os restaurantes asiáticos, é tudo muito essa influência da Ásia na Austrália, e a Austrália acaba que tem uma influência também sobre os países, enfim, pela devida proximidade geográfica, né? Muito bem. Então, vamos estreitar cada vez mais os laços. Sim. Então, muito obrigado, pessoal. Esse bate-papo ele vai ficar disponível, né, no nosso canal do YouTube, assim como as outras apresentações de pesquisadores do Print. E acho que tem muitas coisas interessantes para assistir lá. Não percam, então. Tá bom? Muito obrigada a todos. Fernanda. Obrigado a você, obrigado a todos que compareceram e os que ainda vão assistir aí o webinário gravado online. Valeu. Até mais. Tchau, um abraço. Tchau.